Olá a todos os companheiros de terra, que Deus abençoe a cada um que neste momento vai poder saborear destas boas novas do reino dos céus, que está sendo pregada pelo único e verdadeiro profeta, isto é, o profeta Caco Filipe. Eu venho com um tema capital, sejam todos bem-vindos à minha página oficial, Apóstolo Hugo Zé da Costa. Estou com distintos convidados, a qual poderão esmiuçar, desenvolver este tema, a fim de modo com que você mesmo compreenda o que você nunca compreendeu, o que você não compreende. Você já conheceu e seguiu qual verdadeiro profeta na Terra para distingui-lo do profeta Caco Filipe? Muitos dizem que Caco Filipe é um falso profeta, sem que primeiramente pudessem ler a mensagem que ele diz que Deus revelou. Será que o agricultor na aldeia pode reconhecer uma nota falsa do atual dólares porque ele viu a fotografia velha da nota $100 de 1850 ou de 1750 no livro? Será que você pode distinguir um falso profeta de um verdadeiro profeta através da história? É disto que o mundo não se pergunta. Pastor Deltamar Costa, o mundo não sabe, o mundo nunca conheceu um verdadeiro profeta na terra para poder distingui-lo do profeta Caco Filipe. Mas alegam que Caco Filipe é um falso profeta. Tens a palavra. Muito boa noite, apóstolo Hugo Zé. Boa noite ao pastor João Belson, ao pastor Bulhão e aos demais irmãos que vão participar da live. É isso mesmo, apóstolo Hugo Zé. As pessoas, tanto em África e aqui na América ou na Europa, quando ouvem falar do profeta Caco Filipe, antes delas examinar quem é o profeta Caco Filipe, antes elas irem ler o livro do profeta Caco Filipe, elas são apressadas, ligeiras, para dizer que Caco Filipe é um falso profeta. Mas a pergunta é, em qual base, ou que base elas estão tomando para dizer que Caco Filipe é um falso profeta? O que eles tomam como base são as teologias que eles aprenderam nas igrejas. Eles tomam por base o que eles aprenderam nas igrejas católicas ou nas igrejas protestantes, evangélicas e branamistas, para virem dizer que Caco Filipe é falso. E também aqueles que dizem que nem mesmo há profeta hoje na Terra. Aqueles que dizem que João Batista foi o último profeta, tem os que dizem que Jesus foi o último profeta, outros dizem que Paulo foi o último, tem aqueles que dizem que João, que escreveu o Apocalipse, foi o último. Além disso, tem os muçulmanos que dizem que Maomé foi o último. Maomé, penso que morreu em 632. Agora tem os branamistas que dizem que William Branham foi o último profeta. Agora, a base que eles têm para dizer que Caco Filipe é um falso profeta são as teologias que eles aprenderam em suas igrejas e, às vezes, também eles usam livros da Bíblia, as histórias dos profetas que eles nem mesmo conheceram, para chegar à conclusão de que Caco Filipe é um falso profeta. Mas, como bem o irmão estava a dizer, um homem não pode ver uma verdadeira nota de dólar de um certo tempo na televisão e ele depois conseguir discernir se tal nota é a mesma, ou seja, é uma nota verdadeira. Um homem não pode discernir uma nota verdadeira, ou melhor, uma nota falsa, sem primeiro ele conhecer a nota verdadeira. Então, quando você vê as pessoas dizendo que tal homem é falso profeta, tal homem é falso profeta, a pergunta que deve se fazer é: você está dizendo que tal homem ou tal homem é falso profeta com base no quê?
E como está aí o título, o tema agora, qual profeta verdadeiro você conheceu, você seguiu? Qual profeta mensageiro vivo, verdadeiro você conhece para dizer que tal e tal homem é um falso profeta? Porque se tal pessoa não conheceu, nunca teve com um profeta verdadeiro, como que ele vai começar a dizer que tal e tal homem é falso sobre a terra? Ele precisa primeiro conhecer o verdadeiro, para depois ele ter base para, do verdadeiro, distinguir o que é falso. Eu lembro que, quando eu era comerciante, e, e a gente movimentava dinheiro nas vendas de mercadoria, e nós tínhamos a obrigação de saber os sinais, as marcas d'água nas notas de reais, para saber se tal nota era verdadeira ou falsa. E no nosso dinheiro aqui no país, eu penso que já umas 3 vezes que eles mudam o modelo das notas, as cores das notas, os tamanhos e também os pontos de identificação. Então, nós tínhamos a obrigação de saber cada ponto que identificava uma verdadeira nota, saber as marcas d'água, porque muitas notas falsas, elas são bem parecidas com a nota verdadeira. Então, quando eu contratava pessoas que nunca tinham trabalhado com dinheiro, não sabia como era o dinheiro verdadeiro, facilmente essas pessoas pegavam notas falsas. Eu penso que no ano de 2002, eu, por engano, peguei uma nota falsa. Mas depois eu disse, bem, agora eu tenho que saber o que é uma nota verdadeira para nunca mais eu pegar uma nota falsa. Depois que eu aprendi como identifico uma nota verdadeira, nunca mais eu peguei uma nota falsa. É a mesma coisa para os profetas mensageiros. Se alguém diz que é um profeta, ele vai ter que apresentar o seu chamamento, a sua comissão, a sua mensagem. Mas se uma pessoa nunca conheceu um verdadeiro profeta, nunca teve com um verdadeiro profeta, como que ele vai conhecer ou identificar os falsos profetas? Apóstolo José. E depois do Senhor Jesus Cristo, Deus disse que ele estabeleceu Paulo para ser a luz e a salvação do mundo até os confins da terra, segundo Atos capítulo 13, versículo 47. E vocês, católicos, protestantes, evangélicos e brahmanistas, o que dirão? O que vocês dirão? Vocês veem? E vocês têm dito que Jacó Filipe é um falso profeta. Mas vocês sabem o que é um profeta? Vocês conheceram qual profeta para saberem que Jacó Filipe é um falso profeta? Pastor Builão, Builão, Builão. Tem a palavra. O microfone, pastor Builão, o microfone. Ok, desculpa. Realmente, esse é um tema muito importante, um tema baseado em uma pergunta muito importante. Todo filho de Deus deve prestar bastante atenção a esta pergunta e refletir. Você já seguiu e conheceu qual verdadeiro profeta vivo na terra para distingui-lo do verdadeiro do profeta Jacó Filipe? É necessário que você conheça o verdadeiro para distinguir o verdadeiro do falso. Mesmo se você conhecer o falso, você deve ter em conta o verdadeiro para poder distinguir. Para fazer as coisas mais fácil, você pode ver a nível carnal. Você pode ver os aparelhos. Se você conhece que um determinado aparelho é falso, é porque existe um equivalente que é verdadeiro. A falsidade vem sempre porque o verdadeiro existe. Vocês veem que há somente um Deus nos céus. E ele tem somente uma boca sobre a terra. E assim, quando alguém vem até você e te diz, eu vejo que este Jacó Filipe é genitor de uma nova seita. Eu vejo que esse Jacó Filipe é um falso profeta. Saiba que esta pessoa que está a te dizer isso é sensato em te mostrar o verdadeiro profeta vivo do seu tempo. Se essa pessoa não conseguir te mostrar o verdadeiro profeta vivo do seu tempo, para que você seja salvo,
como Moisés, Noé, Isaías, Jesus de Nazaré, Abacuque, em seu tempo. Saiba que essa pessoa que está a te dizer isso é um demônio. Pouco importa o que ela seja para você. Porque senão, em virtude de que ele dirá que o profeta Caco Filipe é falso. Será que você, por exemplo, na história conhecemos que, no caso de Angola, existiam alguns elementos, alguns objetos que valiam como as notas de hoje, como as moedas de hoje, eram o zimbo e o libongo. Será que através, se você observar o zimbo e o libongo nos livros da história, você conseguirá distinguir a verdadeira moeda atual? Se vocês olham na Bíblia e veem, Moisés fez isso, Isaías fez aquilo. Perdemos o contato com o pastor Builão. Amados companheiros de terra, a salvação é a eternidade. E um filho de Deus não pode colocar a sua salvação nas mãos de um rabino, um pastor ou um imã, que ele próprio irá prestar contas a Deus, mas nas mãos do profeta mensageiro vivo. Amados companheiros de terra, este é um tema capital, é um tema pertinente, a qual vocês merecem, vocês precisam prestar atenção, ouvirem e tirarem as vossas próprias conclusões. Pastor Jobelson, Pastor Jobelson, tens a palavra. Sim, muito obrigado pela palavra. E para começar, eu gostaria de explicar algumas características de um verdadeiro profeta de Deus. Eu acredito que todo mundo gostaria de saber, porque acredito que não há como alguém que nunca seguiu um verdadeiro profeta de Deus poder dizer que Caco Filipe é um falso. Mas eu gostaria de te explicar então como é que você pode saber se alguém, se um homem que se diz ser um profeta, realmente é um verdadeiro profeta de Deus ou não. Todo verdadeiro profeta de Deus, ele deve vir sempre com um chamamento, uma comissão e uma mensagem. Ele deve vir mostrar aonde é que ele foi chamado, como é que ele foi chamado, a missão que Deus lhe deu para vir cumprir na terra e a mensagem que Deus tem lhe dado. E também deve mostrar aonde é que está escrito na Bíblia que no tempo em que ele está a pregar, Deus lhe enviaria ele. E é assim que todos os verdadeiros profetas de Deus sempre começaram. Nós podemos ver isso com Moisés, lá no Antigo Testamento. Ele mostrou que ele teve o seu chamamento lá naquela sarça ardente que ardia e não se consumia. E podemos ver a sua missão, que era tirar o povo de Israel lá do Egito e lhes levar até a terra prometida. E podemos ver a sua mensagem nos 5 primeiros livros da Bíblia. Esse é um exemplo que eu fui buscar lá no Antigo Testamento. Podemos ver também um exemplo no Novo Testamento, que é de Paulo. Por exemplo, Paulo, ele teve um chamamento. Ele mostrou que ele foi chamado quando ele ia para caminho de Damasco. E lá ele se deparou com aquela luz que lhe deixou cair. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a luz lhe disse que eu sou Cristo a quem tu persegues. Foi ali aonde Paulo teve o seu encontro com Deus. Foi ali aonde Paulo foi chamado para a sua missão. E nós sabemos que a missão que Deus lhe deu, nós podemos encontrar isso no livro de Atos 13:47. Lá nós podemos ver que Paulo foi estabelecido para ser a luz e a salvação para os gentios até os confins da terra. Essa foi a missão que Deus deu a Paulo. E nós podemos ver também a mensagem que Deus deu a Paulo, que são as epístolas que Paulo escreveu durante todo o seu percurso enquanto ele estava na terra. E nós podemos ver que Caco Filipe também apresentou todas essas características. Ele mostrou como é que Deus lhe chamou. Ele mostrou como é que Deus lhe comissionou. E ele tem mostrado a sua mensagem. Por exemplo, atualmente a sua mensagem tem mais de 140 pregações. E nós podemos ver essas mesmas pregações em áudio,
podemos ver escritas e até em vídeo nós podemos ver todas essas pregações. Isso são as características de um verdadeiro profeta de Deus. Agora eu questiono, será que você alguma vez na vida seguiu alguém que tem essas características que eu acabei de citar? Para hoje você dizer, ou para hoje você poder distinguir ele do profeta Cacu Filipe? Você verá que não existe nenhum outro homem neste momento na Terra que tem todas essas características que eu citei fora de Cacu Filipe. Então você poderá ver que, afinal de contas, Cacu Filipe é o único que tem todas essas características. É necessário que você compreenda que sempre, para você poder dizer que não, todos os profetas que existem hoje são falsos, porque a Bíblia diz em Mateus 24, 24, que existirão falsos profetas. É necessário que você compreenda que para existir algo falso, é necessário que tenha o verdadeiro, porque normalmente o falso é a cópia do verdadeiro. Então, se vão existir vários falsos profetas, ou se existem falsos profetas na Terra, aonde é que está o verdadeiro para poder ser distinguido do falso? Você vê? Então, em cada tempo, em cada geração, ou essa questão de falsos profetas na Terra, não é de agora. Em todos os tempos, no tempo de Moisés existiam falsos profetas. No tempo de Isaías existiam falsos profetas. No tempo de Elias existiam falsos profetas. No tempo de cada profeta sempre tem vários falsos profetas. Mas na terra tem sempre um que é o verdadeiro. Tem sempre um que se distingue dos outros como o verdadeiro, aquele na qual Deus confiou as palavras de vida eterna para o seu tempo. Vemos isso no tempo de Moisés. Deus confiou a Moisés, mas no seu tempo existiam falsos. No tempo de Elias, Deus confiou a Elias, mas falsos. No tempo de Jeremias, existia Jeremias, mas existiam outros falsos. E assim também é hoje. Existe Cacu Filipe, mas existem vários outros falsos profetas. É necessário que você compreenda que Deus prometeu em Mateus 23, 34 a 35, enviar verdadeiros profetas. E hoje, no tempo em que nós estamos, de acordo com as profecias de Mateus 25, 6 e Apocalipse 12, 14, temos visto a se cumprir a profecia, ou as promessas para o tempo em que nós estamos, que está se cumprindo hoje com o profeta Cacu Filipe. Ele é o único hoje que está com as palavras de vida eterna. Ele é o único que tem todas, mas todas as características que um verdadeiro profeta de Deus deve ter. E sempre foi assim. Hoje você não pode dizer que o teu profeta é Jesus. Hoje você não pode dizer que o teu profeta é William Branham, porque todos esses já estão mortos, já não estão vivos na Terra. Você poderia dizer que não, William Branham ainda está vivo. Perdemos o pastor Jobelson por problemas técnicos, mas vocês que nos acompanham, é por uma religião ou um livro sagrado que conhecemos a profundidade de Deus? A salvação é um profeta mensageiro vivo, ou uma religião, ou um livro sagrado? Não foi o Senhor Jesus Cristo a salvação e a luz do mundo no seu tempo? E quando o Senhor Jesus Cristo disse a Zaqueu que a salvação havia entrado em sua casa, ele falou sobre um livro ou uma religião? Pastor Builão, víamos te perdido, retornaste, dá sequência. O problema da humanidade é que as pessoas gastam tempo tentando denunciar tudo o que é falso. Vocês devem saber que Satanás, o diabo, pode levantar milhares de falsos profetas e vocês nunca terminarão esse serviço. Deixem por conseguinte isso e indicam-nos o único verdadeiro profeta vivo hoje. Quando a humanidade conhecer este único verdadeiro profeta, saberá distingui-lo de todos os outros falsos profetas da sua geração. Vocês veem
que uma tal pessoa pode se levantar em algum lugar e começar a dizer: oh, aquele profeta é falso, aquele profeta é falso. Mesmo canais televisivos se levantam para começar a denunciar os falsos profetas. Hoje será um tal falso profeta, amanhã outro tal falso profeta. Vocês veem, deixem isso. Vocês fazendo isso, vocês não estão a trazer nada para a humanidade. Vocês simplesmente estão a tentar fazer um trabalho que de geração em geração Deus tem reservado aos seus profetas mensageiros. Vem que foi Moisés, no seu tempo, quem desvelou os falsos sacerdotes, os falsos deuses. Foi Moisés quem fez isso. Era Deus Todo-Poderoso quem estava a desvelar os falsos através do seu profeta Moisés. No tempo de Elias, foi Elias quem desvelou os 400 profetas de Baal. Nenhum homem teve a capacidade de ver que os 400 profetas de Baal eram falsos. Você vê em 1 de Reis, no capítulo 18, mostra que Israel estava confuso. Israel já não sabia qual era o profeta que servia a Deus, qual é o profeta que iam buscar. Israel não tinha noção, não sabia como distinguir. Nenhum profeta era semelhante a Moisés para ver nos escritos de Moisés. Não, Moisés abriu o Mar Vermelho. Qual é o profeta que abriu o Mar Vermelho no tempo de Elias? Então foi necessário Deus, através de Elias, para desvelar os falsos profetas. Foi Jesus em seu tempo quem mostrou que os fariseus e saduceus herodianos estavam a servir o diabo Satanás. Este é um serviço que de geração em geração Deus tem dado aos profetas mensageiros vivos, denunciando tudo que é falso. Vocês não terminarão isso, conforme estava a dizer. Vocês não terminarão. Vocês precisam indicar o verdadeiro profeta vivo do nosso tempo. Não é recorrer aos profetas que já passaram. Cada profeta se manifestou de maneira diferente. Isaías não se manifestou conforme Jeremias. Jeremias não veio conforme Davi. Davi foi rei, mas Jesus de Nazaré nem era rei lá em Israel, no plano natural. Vocês veem, é necessário um verdadeiro profeta, mensageiro vivo na terra, para distingui-lo dos falsos profetas. Amém. Deus abençoe o pastor Builão, vocês companheiros de terra. Se a medicina procura por uma doença, saibam, é porque ela tem um remédio. Vocês, líderes religiosos, vocês, membros das igrejas, vocês pegam o diabo e vocês fazem a vontade dele sem mesmo que vocês saibam. Se vocês gastarem o vosso tempo mostrando como isto é aquilo ou como aquela nota é falsa, vocês nunca terminarão, porque o diabo sempre produzirá algumas. Você pode querer mostrar que Edir Macedo é falso, Vladimir Santiago é falso. Você não terminará, que o diabo levantará Marcos Feliciano. Você pode tentar mostrar quanto Marcos Feliciano é falso, quanto Edir Macedo é falso. Você não terminará, que o diabo poderá suscitar Cília Malafaia. A terra não está à procura de falsas notas. A terra não está à procura de falsos profetas, mas da solução. Deixem o resto e mostrem à terra a verdadeira nota. E quando a terra ver a falsa, ela saberá que este é falso. E este é o Espírito de Deus. E mesmo quando um profeta mensageiro, como Caco Felipe, denuncia tudo o que é falso, ele faz de acordo com o mandato divino que ele recebeu em 24 de abril de 1993. Evangelista Francisco, tens a palavra. Realmente, este é um tema muito importante. Qual o verdadeiro profeta que você conheceu para distinguir o profeta Caco Felipe como falso? Estamos a viver num tempo de muita sedução. E hoje a humanidade não consegue distinguir a verdade da falsidade. E muitos alegam dizer que o profeta Caco Felipe é falso. Mas qual é a prova? Qual o verdadeiro profeta que você conheceu para demonstrar que Caco Felipe é falso? Meu amigo, saiba que hoje o único verdadeiro profeta sobre a face da terra é o profeta Caco Felipe. E você só pode vir desmentir isso quando você provar que você conhece um verdadeiro profeta. E nós também conseguirmos ver e seguimos ele, porque nós também precisamos ser salvos. Mas quanto
Mas quanto neste momento em que estamos a viver, somente Cacu Filipe é o único verdadeiro profeta de Deus sobre a terra. Marcos, Lucas e João conheceram um verdadeiro profeta. Por mais que lá viesse uma sedução, eles sabiam que estavam firmes diante das tentações e das provas, porque o seu absoluto, o seu guia naquele exato momento, era o Senhor Jesus Cristo. E eles podiam distinguir a falsidade, porque eles tinham a verdade do seu lado. Quem era a verdade? Era Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai sem passar por mim. Você vê? São as palavras de Jesus Cristo, é o próprio Jesus Cristo que fez com que eles permanecessem na verdade. E eles conseguiam distinguir a falsidade através de Jesus Cristo. Como um homem bancário que trabalha no banco, não é preciso ele conhecer muitas notas falsas. Basta somente ele estar com a nota verdadeira e que todas as notas falsas não irão entrar no banco. Porque ele sabe como se distingue as notas falsas. E hoje, sobre a face da terra, todos aqueles que estão ao lado do profeta Cacu Filipe conseguem distinguir os falsos profetas e os falsos líderes religiosos. No tempo de Elias, as pessoas estavam seduzidas, estavam bêbadas com a mentira, mas Elias chamou a um desafio. E nós sabemos, desvelado todos os falsos profetas, e ainda zombou deles dizendo: orem forte, orem mais alto, será que o vosso Deus está dormindo? Você vê? E todos que estavam no lado de Elias, eles podiam distinguir a verdade da falsidade. Por quê? Porque Elias, naquele exato momento, era o profeta de Deus que podia demonstrar de A mais B que esses são falsos, esse aqui é o profeta para seguir. Mas o profeta verdadeiro hoje, para se seguir neste tempo, é o profeta Cacu Filipe. Hoje, Marco Feliciano, profeta Eliseu, Manuel Macandiwa, Simão Lutumba, Edir Macedo, Silas Malafaia, são a encarnação do próprio diabo Satanás. Você hoje, para saber disso, e para você hoje ser liberto destes maus espíritos que assombram esse líder religioso, você deve seguir o profeta Cacu Filipe, porque é através da mensagem do profeta Cacu Filipe que você vai distinguir a verdade da falsidade. Deus abençoe o evangelista Francisco e Deus abençoe também vocês que estão a poder acompanhar este vídeo. E quero dar-vos a conhecer que a salvação vem somente pela palavra falada de Deus. Ou seja, a palavra que sai de um profeta enquanto esse profeta estiver vivo na terra. Desde o momento da morte deste profeta, a sua mensagem do fim dos tempos, ou a sua mensagem, que é a mensagem do fim dos tempos, será desprovida da sua substância vital em toda a face da terra e tornar-se-á uma carta morta como a Bíblia, como o Alcorão, como o Bhagavad Gita, como qualquer brochura de Branham hoje. Depois da morte de um profeta, tudo que um filho de Deus deve fazer é lavar os vestidos da noiva através das suas boas-vidas e através da confissão pública que Deus instituiu através do profeta Cacu Filipe. Pastor Deltamar Costa, tens a palavra. Ok, apóstolo Zé, eu digo amém, o que os irmãos, o pastor Bulhão disse, o pastor João Belso, o pregador Francisco, acabaram de dizer, é a exata verdade, é a mensagem do profeta Cacu Filipe, e hoje nós somos as pessoas na Terra que têm a capacidade de apontar e discernir quem são os falsos profetas, porque, como os irmãos estavam dizendo, nós já identificamos, nós buscamos, e nós encontramos o verdadeiro profeta. Então, quando nós encontramos o verdadeiro, e agora nós conseguimos saber quem são os falsos. Quando o irmão Francisco estava dizendo que um comerciante
precisa conhecer uma nota verdadeira e todas as falsas não vai entrar. Quando nós conhecemos e reconhecemos Cacó Filipe, o profeta de Deus verdadeiro hoje, então todos esses, Marcos Feliciano, Átila Brandão, Agenor Duque, Honório Cutani, Joe Willis, e todos esses profetas, nós temos condições de apontá-los como falsos, porque o profeta de Deus já nos disse isso. Nós encontramos o verdadeiro para identificar os falsos profetas. E como os irmãos estavam a explicar muito bem, o profeta verdadeiro tem as evidências, ele dá os sinais que ele é um verdadeiro profeta. E quando nós falamos para as pessoas de Cacó Filipe, elas são ligeiras para dizer que Cacó Filipe é falso profeta. Então, nós fazemos uma pergunta. Tudo bem, você diz que Cacó Filipe é um falso profeta. Ok, mas você pode me dizer o nome do verdadeiro profeta de Deus hoje sobre a terra? Já que você tem tanta certeza que Cacó Filipe é falso profeta, diga-me o nome do verdadeiro profeta. Porque eu sei que Deus salva os seus filhos na terra por meio de um profeta. Eu sei que a boca de Deus na terra é um profeta. O mediador entre Deus e os homens é um profeta. Eu sei que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, que ele é a salvação, ele é a luz do mundo, ele é a vida, ele é o caminho. Sabendo disso, eu quero que você, que está dizendo que Cacó Filipe é falso profeta, quero que você me diga o nome do profeta verdadeiro. E aí você vai receber respostas diferentes. Alguns vão dizer, são os profetas da Bíblia. O profeta verdadeiro é Jesus. O profeta verdadeiro é Paulo. São os profetas da Bíblia. Muito bem, mas será que esta mesma pessoa que está a dizer que os profetas verdadeiros são os da Bíblia, ela poderia pegar aqui no Brasil? Eu me lembro que nessas últimas décadas, houve dinheiro aqui no Brasil chamado mir-réis. Houve um outro dinheiro chamado cruzado. Houve um penúltimo chamado cruzeiro, até nós termos o real, em 1994, quando o Plano Real entrou em ação. Essas mesmas pessoas que dizem que os verdadeiros profetas são os profetas da Bíblia. Quando eu pergunto, você pode pegar uma nota de mir-réis verdadeira, uma nota de cruzado verdadeiro, uma nota de cruzeiro verdadeiro, e você ir até a quitanda na esquina comprar um refrigerante, uma Coca-Cola, ou alguma coisa para você alimentar a sua família? Eles não sabem o que responder, eles não sabem o que dizer. Dizer que os profetas da Bíblia são os verdadeiros hoje é o mesmo que você dizer que notas de cruzeiro, mir-réis e cruzados aqui no Brasil são dinheiros verdadeiros. Eles são apressados, são ligeiros. Quando falamos sobre profetas, eles dizem, vocês lembram que Mateus 24, 24, Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Bem que Jesus disse que nos fins dos tempos teriam sobre a terra falsos profetas. Está lá em Mateus 24, 24. Eles adoram dizer e citar Mateus 24, 24. Bem, mas antes dele ler Mateus 24, 24, que fala dos falsos profetas, ele tem que ler Mateus capítulo 23, que fala dos verdadeiros profetas. E os verdadeiros profetas não são aqueles que estão na Bíblia. Porque nos dias do dilúvio, o verdadeiro profeta estava vivo lá. Já tinha tido muitos profetas verdadeiros, mas que não estava lá. Havia o profeta Sete, o profeta Adão, o profeta Enoque, profetas verdadeiros, mas que não estavam na terra naquela ocasião. Nos dias de Jesus, havia muitos profetas verdadeiros, mas eles tinham que encontrar o profeta vivo de sua geração. E assim foi para cada tempo. Eu sei que na história, Deus teve os seus profetas verdadeiros. Nós não vamos discutir a veracidade dos profetas da Bíblia. Isso não entra em discussão. O que entra em discussão é alguém afirmar que hoje sobre a terra só tem falsos profetas. E que os profetas verdadeiros são os profetas da Bíblia. Se na terra há falsos profetas, na atualidade também tem que existir o verdadeiro profeta. E como os irmãos explicavam muito bem o que é um profeta, de acordo com a revelação que Deus tem nos dado hoje, porque até o tempo de William Branham nós tínhamos um pouco de noção de profeta. Nem mesmo o próprio William Branham gostava, não se sentia confortável de dizer que ele era um profeta. E nós tínhamos um pouco de noção do que era um profeta. Mas a revelação completa sobre o que é um profeta, ela é exata agora. Nós sabemos exatamente o que um profeta é. Quando eu era evangélico, eu pensava que profeta eram os que davam profecias, ou aqueles que tinham dons de revelações,
que faziam as pessoas cair pelo chão, quando eu era evangélico. Quando eu era um branamista, eu pensava uma outra coisa. Mas agora eu sei que o profeta é o Nabi, é o porta-voz de Deus. Mesmo que ele não tenha milagres, mesmo que ele não cure os enfermos, mesmo que ele não faça grandes maravilhas e prodígios na terra, mas o profeta mensageiro é o porta-voz de Deus que tem uma mensagem para salvar as pessoas do seu tempo. É exatamente isso. Um profeta mensageiro, ele que é o porta-voz de Deus em sua geração. E outros dizem assim, não há mais profeta. João Batista foi o último profeta. Estou dizendo isso para que as pessoas entendam que não é só uma interpretação sobre este ponto que as igrejas têm. Existem muitas interpretações, porque são muitas teologias. Há aqueles que dizem assim, João Batista foi o último profeta. Mas quando nós perguntamos, bem, se você está de acordo que João Batista foi o último profeta, de acordo com Lucas 16:16, me responda uma coisa, Jesus não era um profeta? Eles vão dizer que não, que Jesus não era um profeta. Mas o próprio Moisés, em Deuteronômio, disse que o Senhor Deus levantaria dentre o povo de Israel um profeta semelhante a ele. E quando Jesus conversava à beira do poço com a mulher samaritana, a mulher samaritana, quando viu que Jesus deu a ela um sinal, fez algo que só um profeta poderia fazer. Então ela disse, vejo que tu és um profeta, e sei que as escrituras, as profecias, nos diz que quando o Messias vier, ele será um profeta. Estou dizendo isso para aqueles que dizem que João Batista foi um profeta e que Jesus não era profeta. Quando Jesus foi à casa do Simão, o fariseu, e uma mulher pecadora chorando aos seus pés, enxugando os pés de Jesus com os seus cabelos, e aquele Simão, vendo aquilo, disse, se este homem fosse profeta, ele não deixaria isso acontecer. A fama de Jesus em toda Israel era de que havia um profeta ali. E quando Jesus ia falar dele mesmo, ele dizia, eu sou o Filho do Homem. Quando o Filho do Homem for, quando o Filho do Homem vier, quando falava dele mesmo, ele falava como Filho do Homem. E nós sabemos que Filho do Homem, nas Escrituras, é um profeta. Por isso que poderia dizer, e tu, filho do homem, quem? O profeta Ezequiel, levanta-te e profetiza sobre esse vale de ossos secos. Tudo isso está lá na Bíblia, que eles carregam debaixo do braço. Mas eles insistem em dizer que João Batista é o último profeta. Muito bem, se João Batista é o último profeta, de qual profeta Jesus falava em Mateus 10:41? Jesus dizia, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Galardão de profeta é a salvação. De qual profeta Jesus está falando, evangelho? De qual profeta Jesus está falando, o católico? De qual profeta Jesus está falando, protestante? Jesus estava falando dele mesmo. Se agora nós sabemos que Jesus também era um profeta, por que você continua a dizer que João Batista é o último profeta? Se João Batista é o último profeta, como diz, por que Jesus prometeu enviar profetas em Mateus capítulo 23? E eles dizem, não, lá é profecia, lá são dons, mas não é isso que está escrito lá. Em Mateus capítulo 23, versículo 34 e 35, diz, eis que envio-vos profetas. Não eis que envio-vos pastores, envio-vos sacerdotes, envio-vos dons de profecia, mas está escrito, envio-vos profetas, porque Deus é o Deus dos espíritos dos profetas. E veio uma mulher, agora há pouco, me dizer que um certo homem aqui no Brasil, chamado Romilson Ferreira, que havia profetizado a vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento, como eles pregam. Vou concluir. E ela dizia que esse Romilson Ferreira não era um profeta. Mas veja, o Romilson Ferreira fez uma predição que o arrebatamento aconteceria no dia 23 de setembro de 2017. Chegou a data e nada aconteceu. Romilson Ferreira reapareceu depois de um tempo para explicar que ele havia errado em alguns cálculos matemáticos ele havia errado, e que agora ele faz uma nova predição, que o arrebatamento aconteceria no dia 8 de abril de 2020. A data chegou, que foi esse mês, não aconteceu. Ele fez outros cálculos e disse que possivelmente seria no dia 17 de abril. Depois ele fez outros cálculos e disse, não, a verdade vai ser no dia 15 de abril. Nós estamos no dia 23 de abril.
e até agora o Romilson e aqueles que o seguem estão na terra. Então, quando esta mulher veio questionar e dizer, mas Romilson Ferreira não é um profeta, porque eu disse que Romilson Ferreira era um falso profeta. Só um falso profeta pode profetizar algo sobre a terra e aquilo não acontecer. Ela disse, olha, Romilson Ferreira não é um profeta. Ele nunca disse que é um profeta. Eu disse, você disseste muito bem que Romilson não é um profeta, porque, de acordo às Escrituras, Amós 3,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Apocalipse 10,7 diz que Deus revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Romilson Ferreira aparece dando revelações, e ele aparece pregando o novo nome do Eterno em hebraico, se ele vem revelar arrebatamento, isto mostra que ele não poderia fazer tal coisa. Disseste bem, Romilson não é um profeta. Mas por que ele vem com revelações, sendo que a Bíblia que Romilson carrega debaixo do braço diz que os segredos de Deus são revelados somente aos seus servos, os profetas? Não é só Romilson Ferreira que está no Brasil dizendo ser profeta. Existem muitos falsos profetas aqui que são apenas vozes de discórdia, são distração, são sedução, para que os filhos do diabo vá à perdição. Porque os filhos de Deus não podem seguir o verdadeiro profeta. Me permitam apenas concluir dizendo, se Deus permitisse apenas o seu profeta na terra, o único profeta, então a humanidade seguiria esse profeta. Mas porque os filhos do diabo têm que ir à perdição, têm que ir à sedução, ou seja, quem nasceu para ser seduzido será seduzido. É por isso que Deus deixa levantar sobre a terra, nos mesmos dias do profeta Moisés, homens como Janes e Jambres, para seduzir a humanidade, para seduzir os egípcios. Deus deixa levantar nos dias de Moisés homens tais como Datã, o Coré, o Abirão, o Balaão, para seduzir aqueles que não poderão alcançar a terra prometida, não poderão alcançar a salvação, porque os seus nomes não estão escritos no livro da vida muito antes da fundação do mundo, como é dito em Atos 13:48. Um profeta mensageiro, ele sobressai, ele se destaca. É como eu estava dizendo, os irmãos me perdoem, só para concluir o que eu estou dizendo, e é como você pegar várias espécies de muitos animais, coloque um cercado, e você pega um cordeiro, e coloca esse cordeiro do lado de fora, e esse cordeiro vai dar um berrado. Aqui no Brasil nós chamamos berrar, mas penso que deve ser bali. E só o cordeiro que está do lado de dentro vai identificar este som. Todos os outros animais, as cabras, os bodes, os porcos, os cavalos, e todos os outros animais que não é da mesma espécie do cordeiro, nem saberá o que é aquilo. Eles não reconhecem aquele som. Um filho reconhece a voz do seu pai. Foi o que Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão e reconhecerão a minha voz. Antes de Jesus, já tinha se levantado homens para dizer que eram o Messias. Jesus disse, esses que vieram antes de mim, na verdade, eram ladrões e salteadores. Então, o profeta de Deus, ele sobressai. Ele tem a sua mensagem. A sua mensagem não é uma cópia. A sua mensagem não é algo pirateado. A sua mensagem é autêntica, é original. E esse profeta que é o porta-voz de Deus em sua geração. E nós sabemos que todos os filhos do diabo darão ouvido aos falsos profetas na terra. Eles nem mesmo se preocuparão para saber quem é o verdadeiro profeta. Mas os filhos de Deus, eles sempre procurarão a Deus. Ó Deus, mostra-me, aonde é que está o teu profeta? Os filhos de Deus que ainda estão presos nas igrejas, lá no seu coração, algo lhe diz que esse Edir Macedo é falso. Lá no seu coração, algo lhe diz que esse Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, esse TB de Ossu, Honório Cutani, o seu coração lhe diz lá no fundo que estes homens são falsos. E pela sinceridade do seu coração, Deus vai lhe apresentar o profeta mensageiro que Deus hoje tem na terra, chamado Cacô Filipe. Um negro africano sozinho, é o profeta de Deus hoje para toda a face da terra, e ninguém pode ser salvo hoje a não ser pela mensagem desse profeta. Amém. Amém. Cacô Filipe perguntou
Em que ano Maomé, que morreu em 632, foi o profeta dos muçulmanos vivos hoje no início do século XXI? Eles não responderam, mas eles ainda continuam muçulmanos. Caco Filipe também perguntou em que ano Jesus de Nazaré, que deixou a terra no ano 33, foi o profeta dos cristãos vivos hoje. Eles não responderam, mas eles não se arrependeram. Em que ano Charles Russell, Joseph Smith, William Branham foi o profeta que afirmam hoje? Oh, amados companheiros de terra. Pregador Adriano, pregador Adriano, pregador Adriano, tem essa palavra. Há problema de conexão. Não conseguimos ouvir o pregador Adriano. Se realmente, amados companheiros de terra, nós estamos vivendo num tempo de grande sedução, tanto no nível carnal como no nível espiritual. E hoje nós vemos que as pessoas, elas hoje apontam, não é, para o profeta de Deus, Caco Filipe, dizendo que o profeta Caco Filipe é um falso profeta, dizendo que o profeta Caco Filipe é um mensageiro de Satanás. Mas, em contrapartida, estas mesmas pessoas não nos mostram qual é o verdadeiro profeta que elas conhecem ou que eles conhecem. Essas pessoas apontam para Caco Filipe como sendo mensageiro de Satanás, mas elas também nunca nos mostraram se elas já conheceram algum profeta verdadeiro que mostrou a eles que Caco Filipe é um falso profeta. Porque, conforme foi dito aqui anteriormente, não se pode distinguir uma nota falsa sem que você primeiramente conheça a nota original. Não é possível. É necessário que você conheça primeiro o original para saber que tal coisa é falsa. Mas, infelizmente, as pessoas, elas para dizerem que Caco Filipe é um mensageiro de Satanás, elas apoiam-se na Bíblia, dizem que não, a Bíblia já disse tudo. A Bíblia diz que virão falsos profetas e que Caco Filipe é um desses profetas. Mas, amado companheiro de terra, você que nos assiste nesta noite, deve saber que não é pela Bíblia que tu deves saber indicar que um homem é um falso profeta. Porque é com a mesma Bíblia que os falsos profetas, que são os vossos pastores, os vossos apóstolos, os vossos evangelistas, os vossos bispos de igrejas, estão a seduzir com ela vocês. É com a mesma Bíblia que os pregadores da teologia da prosperidade estão a enganar as pessoas. Mas Deus, para poder nos distinguir um falso profeta de um profeta verdadeiro, Deus, ele deu um elemento muito essencial, que é um profeta mensageiro. Porque não há verdade a não somente em Deus. Toda a verdade procede de Deus. E Deus, ele mesmo, revela esta verdade a um homem, a um profeta mensageiro, de acordo com o que ele mostrou ao profeta Amós, no seu livro, no capítulo 3, versículo 7 do livro do profeta Amós. Ele mostrou que Deus não fará nada sem revelar os seus segredos aos seus profetas. Então, para que tu saibas, para que você saber que Benihim, Manassés Jordão, Valdomiro Santiago, Edir Macedo, Paulo Júnior, perdemos o pregador Adriano. Oh, Deus! Os animais têm tomado os corpos de homens pelo adultério de Eva, estão na terra. E eles são chamados de bispos, pastores, evangelistas e reverendos. E ensinam aos seus fiéis que são as suas mercadorias que já não há mais profeta. E eles
aceitam o profeta Caco Filipe sem mesmo conhecerem um profeta mensageiro vivo. Enquanto para um telefone original contra o falso, eles vejam o original. Pastor Jobelson Bandeira, havias pedido o sinal, agora tens a palavra. Retoma e explica ao mundo inteiro. Ok, muito obrigado. Mais uma vez, gostaria de dar continuidade àquilo que já está a ser falado aqui pelos outros irmãos, pelos pastores, e eu gostaria de dizer que o nosso tema é um tema muito importante, e é uma pergunta, inclusive, mas há quem, se calhar, ao ouvir esta questão, poderia responder que, sim, ele já seguiu um verdadeiro profeta, mas, ao lhe questionar qual é este verdadeiro profeta, ele poderia talvez citar um profeta morto, poderia citar William Branham, poderia citar Isaías, Jeremias, ou qualquer um desses profetas. Mas é necessário que você perceba que essa questão não se refere em você seguir um profeta morto. Não se refere em você ir atrás ou dizer que és discípulo de um profeta morto. Porque um morto ou alguém que já está morto não tem como te dizer alguma coisa. Veja só, você hoje, se tiver algum problema de espírito, algum problema espiritual, por exemplo, você sonha a voar, você sonha te apertarem no pescoço. Se você ir no túmulo de um profeta morto, por exemplo, no túmulo de William Branham, pedir uma oração para que você seja liberto desses espíritos, será que ele poderá orar por você e você ser curado? É impossível. Hoje, se você tiver algum problema qualquer, ires, por exemplo, ires na Bíblia, abrir o livro de Isaías e pedires uma oração a Isaías, será que Isaías poderá resolver o teu problema? Você vê que não. Então, quando nós estamos a questionar se você já conheceu e seguiu qual profeta verdadeiro na terra para distingui-lo do profeta Caco Filipe, não estamos a fazer esta questão para você dizer ou responder com o nome de um profeta morto. Você nunca conheceu nenhum. Você está vivo hoje. Você não pode dizer que és um discípulo de Jesus de Nazaré, porque todos os discípulos de Jesus de Nazaré andaram com ele. E, inclusive, até a Bíblia diz que havia 70 discípulos contados e 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos, inclusive, a Bíblia cita o nome de cada um deles. E nesses nomes não existe lá Simão Lutumba, não existe Vladimir Santiago, não existe lá nenhum desses homens que nós temos ouvido os seus nomes hoje. Mas eles dizem que são discípulos de Jesus, uns dizem serem apóstolos de Jesus. Esse Jesus só pode ser o diabo, não é o Deus Todo-Poderoso. Não tem como você hoje dizer que és discípulo de um profeta que já morreu há 2.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, há 6.000 anos atrás. Não é possível. Por esta razão é que você não pode também responder com o nome de um profeta morto, porque na verdade você nunca conheceu nenhum. É hoje que você está a conhecer a noção de um profeta. É hoje que você está a saber como é que um profeta deve aparecer na terra. Como é que um profeta, ou quais são as características de um verdadeiro profeta. Então, é de acordo com essas características que você deve saber distinguir. E deve saber, conforme eu já disse anteriormente, que hoje na terra só existe um com todas essas características, que é o profeta Caco Filipe. E talvez você poderia questionar, mas em toda a face da terra, em todo o mundo, existem 4 continentes ou 5, e de todos esses continentes, somente um. Como é possível? Sim, é assim que Deus trabalha. No tempo de Noé, nós poderíamos ver que o mundo era grande. Nós poderíamos ver que a tecnologia era muito avançada. Mas em toda a face da terra, só existia um, e era Noé. E olha que em toda a face da terra, somente as pessoas tinham que entrar naquela arca para que as pessoas pudessem ser salvas.
Foi assim. Você também poderia dizer, mas não pode, por que só naquela arca é que eu posso ser salvo? Deus trabalha assim. E hoje é a mesma coisa. Só existe uma única via, na qual todo homem deve seguir para ser salvo. E é através de um profeta vivo. Não um profeta morto, mas um profeta vivo. A mensagem de um profeta só pode te dar salvação, só pode te dar vida, enquanto este profeta está vivo. A partir do momento que este profeta parte, a sua mensagem já não pode dar vida. Por essa razão é que você deve sempre seguir um profeta vivo, não um profeta morto. E é através de um profeta vivo e verdadeiro que você irá conseguir distinguir todos os outros falsos profetas que existem na face da terra. É sempre assim. E é sempre um profeta verdadeiro que distingue e que identifica cada um dos profetas falsos no seu tempo. Amém. Como alguém pode seguir uma igreja católica, protestante, evangélica e branamista e ser salvo? Como isso é possível? E as divisões não são as provas de que alguém não pode seguir uma igreja católica, protestante, evangélica ou branamista? E em muitos dos casos, esses religiosos, esses membros dessas igrejas, levam o caso à polícia e aos tribunais para poderem resolver as suas divisões. Isso é possível se vocês seguirem o profeta mensageiro vivo Caco Filipe. Pastor Deltamar Costa, tens a palavra. Ok, apóstolo, ok, ao que o pastor Joberson disse, é a exata verdade. Eu gostaria de dizer mais, apóstolo Zé e os que estão nos assistindo, que a humanidade deve de procurar falsos profetas, de procurar saber quem são os falsos profetas. E você deve procurar saber quem é o verdadeiro profeta. Porque é o verdadeiro profeta quem tem as palavras da vida eterna. Eu sei que os protestantes, os evangélicos branamistas vão discordar, vão dizer que quem tem as palavras de vida eterna é Jesus, que quem tem as palavras de vida eterna é a Bíblia, mas a verdade disto, a exata e infalível verdade sobre este assunto, é que quem tem as palavras de vida eterna é o profeta mensageiro vivo. E quando os irmãos, não lembro agora qual dos pastores ou pregadores estava falando que as pessoas se apoiam na Bíblia para dizer que Caco Filipe é falso. Isto vem se repetindo desde quando Deus envia profetas para a terra. Eles apoiavam-se na Bíblia para dizer que Jesus era um falso profeta. Eles apoiavam-se na Bíblia para dizer que Paulo era um falso profeta. Apoiavam-se na Bíblia para dizer que Lutero era um falso profeta, que William Branham é um falso profeta. Existem hoje sites na internet e eles podem trazer textos da Bíblia para dizer que Jesus não era o Messias. Eles pegam textos da Bíblia para dizer que Paulo não foi um verdadeiro profeta. Existem sites para dizer que William Branham foi um falso profeta, que Caco Filipe é um falso profeta. Mas isso se repetiu em cada tempo na Terra. E olha que lá, nos dias de Jesus, eles tinham os rolos originais. Você que fica pensando que se conhece um profeta pela Bíblia, se isto é verdade, se pode conhecer um profeta pela Bíblia, nos dias de Jesus havia 39 livros. Livros originais, de Gênesis a Malaquias. Eles não tinham essas cópias de João Ferreira de Almeida que os brasileiros têm. Eles não tinham essas cópias de King James, de Estevald, de Columba, Tradução Novo Mundo. Os judeus, no tempo de Jesus, tinham os 39 livros, os rolos originais. E nem isso fez eles conhecer Jesus Cristo, como sendo o Messias. Nesses rolos que eles carregavam, tinha todas as profecias sobre Jesus. Tudo estava lá. Como Jesus nasceria, como Jesus andaria, o que ele falaria, como ele morreria, como ele ia ser traído. Tudo isso estava lá. E assim mesmo os judeus foram capazes de conhecer o verdadeiro profeta no seu tempo. O mesmo aconteceu para Paulo. Agora, você que diz que é pela Bíblia que se conhece um verdadeiro profeta, você que diz que a Bíblia é o nosso único manual de fé, de regra,
Você que diz que não precisamos de um profeta porque nós temos a Bíblia? Tudo bem, e o que aconteceu com as pessoas que não tiveram a Bíblia? Desde Jesus até 1455. Essas pessoas foram para onde? Porque se a Bíblia é o guia, se a Bíblia é o manual de fé e regra, e as pessoas são salvas pelas palavras que estão escritas na Bíblia, para onde foi todas as gerações de Jesus até 1455? Porque as pessoas não tinham Bíblia em suas casas, nem mesmo no tempo dos judeus, no tempo de Jesus, os judeus não tinham Bíblia em suas casas, eles iam para a sinagoga e o templo para ouvir dos sacerdotes a leitura dos livros. Eles não tinham Bíblia carregando Bíblia debaixo do braço. E só depois de 1455 é que o diabo, mudando a sua tática, o mesmo Satanás que proibia a Bíblia, agora ele estava distribuindo Bíblia gratuitamente, como faz até hoje, por meio das organizações, das ONGs, das igrejas na terra. Para onde foi todas essas pessoas até 1455? Eu vou responder, eles não respondem, mas a resposta é que os filhos de Deus, que estavam sobre a terra, desde Jesus até 1455, quando não se tinha Bíblia em casa, foram salvas pelos profetas que Jesus Cristo prometeu enviar em Mateus capítulo 23. É a prova de que Bíblia nunca contribuiu em nada para a salvação de um homem. Se a Bíblia contribuísse para a salvação, hoje a terra não teria milhares e milhares e milhares de igrejas diferentes, todos com a Bíblia debaixo do braço, pregando as suas teologias. Eu penso que isso ficou bem claro, tudo que os irmãos aqui disseram. Não se conhece um verdadeiro profeta pela Bíblia, não se conhece um verdadeiro profeta pela história, não se conhece nenhuma dessas coisas, mas se conhece um verdadeiro profeta quando os falsos profetas, quando você conhece o verdadeiro. E não se conhece o verdadeiro pela Bíblia ou pela história. Que Deus possa abençoar e ajudar todos os irmãos e irmãs no mundo inteiro. Amados companheiros de terra, parem mesmo de procurar de qualquer coisa a respeito dos falsos profetas. Pare de procurar uma boa igreja. Pare de procurar um bom pregador. Procure pelo profeta verdadeiro do teu tempo. Isaías era o único em seu tempo. Jeremias era o único no seu tempo. Cada profeta era único. Se você estivesse no tempo de Jesus, você estarias ao lado daqueles que lhe crucificaram ou ao lado daqueles que não lhe crucificaram. E qual é a prova hoje? A prova é que no teu tempo Deus enviou Caco Filipe para você provar o que a tua boca diz. Deus vos abençoe. Obtenha o livro do profeta Caco Filipe neste confinamento. Leia e releia. Tens um telefone Android? Vai no Play Store. Tens um telefone iPhone? Vai no App Store. Procura por Profeta Caco Filipe. Instala o aplicativo Profeta Caco Filipe, que está entre parênteses oficial. Quando instalares, clique na bandeira de Portugal para a opção em português. Leia e releia os seus sermões, porque elas são espírito e vida. Amém.